Fala pessoal, vamos para mais uma aula e essa aula vai ser muito interessante. Nós vamos fazer materiais que usam texturas. Então a ideia aqui é fazer um material master e usar ele em todos os projetos para fazer qualquer tipo de material. Então se a gente perceber aqui, tem um material aqui da calçada, tem um material do asfalto, a grama, essa madeira aqui também do pergolato aqui da parede e aqui do forro. Apesar que aqui também tem textura, mas alguns a gente pode manter aqui o próprio material do SketchUp ou também substituir por outro material. Mas enfim, vamos criar esse material do zero e ver que é bastante simples e começar a dar uma vida aqui no nosso projeto. Então vamos criar esse material aqui na nossa pasta. Então clicando com o botão direito, criar material. Eu vou renomear ele aqui como material master textures. Vou saber que é os materiais que eu vou usar texturas, tá? Então vamos dar 2 cliques. Então esse material aqui no lado esquerdo, no menu de Details, ele vai continuar como Surface, opaco, e o Model Shading pode deixar o Default Lit. Então pode deixar como tá aqui, tá? Não precisa mexer em nada. Então nesse material a gente vai usar uma textura para cor, uma textura aqui para o Roughness e uma textura para o normal. Acho que é o suficiente. O restante a gente deixa tudo como parâmetro. Então, para fazer como exemplo, vamos escolher aqui um material. Deixa eu ver. Vamos escolher aqui o material da calçada. Então, eu vou criar uma pasta aqui, vou importar as texturas e usar ele como base. E depois é só a gente substituir a textura para fazer os outros. Então, eu vou vir aqui na minha pasta texturas. Vou criar uma nova pasta calçada. Beleza. Vou trazer aqui 3 mapas. Vou trazer o mapa de cor, o mapa de normal e um mapa de reflexo. Vamos ver se é esse aqui. Acredito que seja esse aqui, tá? Vamos trazer esses 3 mapas. Então só arrasta aqui para o meu projeto e já tem isso aqui. Então aqui a textura de cor, é só arrasta aqui para o meu material. E vamos criar aqui um parâmetro para controlar a intensidade dessa cor. Então aqui com o botão direito do mouse mesmo, vou apertar a tecla M e clicar. E ele vai criar esse node aqui de multiplicação. E eu vou ligar ele aqui, o RGB da minha textura, no node A. E agora clicando no número 1 e o botão esquerdo do mouse, eu vou conectar aqui no B. E aqui eu já poderia conectar aqui na minha cor. Mas antes eu vou criar um outro node que é para saturação. Para em alguns materiais a gente conseguir controlar a cor dele. Então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou escrever dessaturação. E é isso aqui, ó, Desaturation. Então eu vou conectar o meu mode. Então eu vou conectar aqui meu mode de multiply aqui e já conectar no Basic Color. E aqui na fração, mesma coisa, botão esquerdo do mouse e o número 1 e conectar aqui a intensidade dessa dessaturação. Então beleza. Agora a gente pode converter isso aqui para parâmetros, para depois no nosso material instanciado a gente conseguir modificar. Então eu clico aqui na minha textura, com o botão direito, terceira opção, converter para parâmetro. E agora eu coloco o nome, Basic Color. Que é o parâmetro que eu vou controlar a intensidade dessa cor. Então, com o botão direito, converter para parâmetro, intensidade, cor. E aqui é a nossa dessaturação, que é o inverso da nossa saturação. Então, botão direito, converter para parâmetro, dessaturação. Beleza? Então, já criei aqui o node de cor. Agora a gente pode, no material metálico, a gente não vai trabalhar com ele, então vamos deixar aqui no valor de 0. Podemos criar uma variável também, né? Vamos criar uma variável aqui. Deixa eu deletar. Eu posso clicar aqui com o botão direito no metálico e mover para parâmetro. E ele já vai converter para metálico. Aí o valor default a gente deixa em 0 mesmo, para ele sempre iniciar como 0. Ou seja, nosso objeto não é metálico. Se fosse o valor de 1, nosso objeto seria metálico. Então deixa aqui em 0.
Mesma coisa que no Specular. Botão direito, promover para parâmetro. E o Specular vai ficar aqui como um parâmetro. Aí o valor default dele a gente pode deixar em 0.5. Para ele já começar com um reflexo. Ó, em 0. Ele nem fica com cor aqui. Ó. 0.5. Ele já vai começar com esse reflexo. Aqui numa tela de Roughness, né, vamos trazer a textura aqui de reflexo. Beleza. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Tecla M, botão esquerdo. Vou ligar o RGB aqui nele. Número 1, botão esquerdo. Controlar a intensidade dele. E agora a gente já conecta aqui no Roughness, que é a nossa rugosidade. E vamos transformar em parâmetros. Então, clicar com o botão direito aqui na textura de rugosidade. Terceira opção, converter para parâmetro e renomear. Então, textura, Roughness. E agora o nosso parâmetro de intensidade. Então, a intensidade, Roughness. Beleza? E aí já está conectado lá no nosso node de Roughness. O valor padrão dele aqui está em 0, né? Vamos deixar aqui o valor de 1. Valor default. Na verdade, 2. Ó, aqui tem que ser com valores bem grandes. Para a gente ver a diferença aqui do nosso mapa. Vamos deixar aqui o valor de 50. Olha só, a gente consegue ver essa variação no reflexo. Isso aqui vai depender muito de como está a nossa textura de Roughness, tá? Porque ela está preta. Não sei se ela teria que ser branca aqui. Deixa eu fazer um... Isso aqui vai depender muito da nossa textura de Roughness, tá? Então eu vou abrir ela aqui. Olha só como está a variação dela. Então aqui é a variação do nosso reflexo. Então se eu deixar aqui o valor de 100. Fica bem. Então vamos deixar aqui o valor de 1. Então o que a gente pode fazer também? Vamos colocar um parâmetro aqui da intensidade. Então beleza. O Roughness está pronto. E agora a gente pode vir aqui o valor de o nosso normal map, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa, vamos trazer a textura para cá. Vamos conectar aqui o node. Aí aqui a gente não vai usar o node de multiply. A gente vai clicar com o botão direito do mouse e digitar flatten. Olha só aqui, ó, em MISC, flatten normal. Aí a gente vai conectar o RGB do nosso normal aqui e vamos conectar lá no node de normal. E aqui no flatness, a gente vai colocar um parâmetro. Cadê? Aperta número 1, botão esquerdo do mouse e conecta aqui. E vamos converter para parâmetro e renomear aqui normal intensidade. Então só coloca aqui o valor de 50. Olha só. E a gente já vai vendo aqui esse mapa de normal sendo aplicado. Então o valor padrão vamos deixar no 1. Tá? Aqui a intensidade da cor também, vamos deixar o padrão em 1. Olha que legal. A dessaturação a gente deixa o padrão em 0. O specular, o padrão em 0.5. Aqui na rugosidade, vamos deixar o valor de 1. Aqui na rugosidade, na intensidade do Roughness, vamos deixar o valor de 1 também. E aqui também o valor de 1. Então com esse material aqui, a gente já consegue fazer bastante coisa. Vamos aplicar para salvar. Para a gente finalizar esse material, a gente pode criar um parâmetro para controlar aqui a escala e o mapeamento UV desse material. Para a gente conseguir rotacionar, movimentar. Então eu vou clicar com o botão direito e vou digitar MF espaço tiling. Olha só. A gente pode pegar aqui esse terceiro mesmo. Aparece algumas opções, eu vou pegar o que já está aqui. E aqui no resultado dele, eu vou ligar aqui na UV da minha textura de cima, de cor, na minha textura de reflexo e na minha textura de normal. E agora eu posso aplicar e salvar meu material novamente. Beleza. Então agora o nosso material, eu vou criar uma instância dele para a gente aplicar aqui na nossa calçada. Então botão direito, criar material instanciado. E vou renomear ele para material da calçada.
Então sempre vou usar o MI, que é um material instanciado, e calçada. E vamos aplicar ele aqui na nossa calçada. Olha que legal, a gente já consegue ver aqui, só que ele tá bem polido, né? Então vamos abrir esse material. Então aqui a gente já consegue ver alguns parâmetros. Pode ser que ele esteja muito pequeno. Então olha só aqui, ó. No global a gente tem o tiling, que foi exatamente essa função que a gente adicionou aqui, ó. Então aqui no tiling a gente consegue controlar o tamanho dessa textura. Então aqui em X e Y é as duas direções. Se eu colocar um valor menor, então eu vou pôr 0.1 e 0.1, a minha textura fica maior, tá vendo? É inverso. Se eu pôr um valor maior, então 10 e 10, a minha textura fica bem pequenininha. Então o padrão é 1 por 1, mas ela está um pouco pequena. Vamos deixar aqui 0.5, 0.5. Ó, já gostei bastante, já ficou uma escala melhor. Vou deixar até um pouco maior, 0.35, 0.35. Beleza. Só que esse material está muito polido, não é? Então a gente pode vir aqui nos nossos parâmetros. Então a dessaturação, olha, eu vou colocar aqui o valor de 50. Ele é o inverso da saturação, né? Vamos deixar aqui o valor de 1. Se eu colocar o valor de 1, 2, ele vai perder na cor. Se eu colocar valores negativos, ele vai dando cor. Como que é uma textura de um material neutro, a gente não vai perceber muito isso. Quando estiver fazendo a grama, a gente percebe mais, tá? Vamos deixar aqui o valor de 0. Aqui a intensidade da cor. Então, se eu colocar um valor de 3, 5, fica mais claro. Se eu deixar valores menor, 0.2, 0.5, ele vai ficando mais escuro. Então, vamos deixar o valor padrão 1. Aqui é o nosso roughness. Então, ele está muito polido, correto? Vamos deixar ele aqui um pouco menos polido. Então, aqui com o valor de 20, olha que legal. A gente já consegue ter um aspecto, essa variação de reflexo do nosso material. Bem interessante. Vamos deixar um pouco maior. Vou deixar aqui o valor de 30. Beleza. Na verdade, vamos deixar aqui o valor de 25. Acho que ficou legal. Ou menos. Vamos deixar aqui o valor de 20. Beleza. Aqui é o normal, é a quantidade do nosso mapa azul, que é o nosso mapa que simula a profundidade. Então vamos deixar aqui o valor de 5. Olha que legal. Se a gente colocar negativo, vamos pôr aqui menos 5. Ele inverte, tá? Então tem que ver se o mapa tá no movimento correto, na forma correta. Às vezes ele vem invertido, tá? Então vou colocar aqui 3, menos 3. Então acho que o menos 3 aqui ficou... Acho que ficou invertido, né? Vamos deixar no 3. No 6. Vamos olhar ali nesse material como que ele é. É invertido mesmo, tá? Vamos deixar aqui menos 3. Então ficou um material muito bom. Lembrando que aqui eu dou na minha luz de dia. Então ficou um material muito bom. Talvez deixar um pouco maior, né? Ficou meio grande. Então aqui no tiling a gente vai deixar 0.5, 0.5. Ah, ele ficou muito claro, ficou muito escuro. Então vamos aqui na intensidade, 1.5, 1.2. Deixar um pouco mais claro. Então ficou bem legal. Então beleza. E agora, se eu quiser criar aqui meu material de grama. Então beleza. E aqui a gente tem o specular, que é o reflexo. Se eu deixar o valor de 0, eu perco todo o reflexo. E o valor de 1, eu tenho muito reflexo. Então aqui 0.1, 0.2, 0.5, que é o padrão, né? Vamos deixar aqui em 0.3. Beleza? Então nosso material da calçada está pronto. E se eu quiser agora criar um material para minha grama, por exemplo? É muito simples. Eu venho aqui no meu material da calçada, ou até mesmo aqui no meu material das texturas, o material master, clico no botão direito e crio um material instanciado. Vamos renomear para grama.
Então, MI de material instanciado, grama. E vamos aplicar ele aqui na nossa grama. Ah, e agora a gente tem que trazer as texturas do nosso material de grama. Então vou vir aqui na nossa pasta de texturas, vou criar uma nova pasta. Olha só, já tem aqui grama, né? Já está criado. Eu vou trazer as texturas para cá. Então beleza. Vou trazer aqui esses 3 mapas. E agora é muito simples. No nosso material instanciado aqui de grama, a gente vai vir aqui nas texturas. Então aqui no Base Color vai ser essa textura. E aqui no Reflex vai ser essa textura. Mas faltou aqui a do normal, correto? Por que não apareceu? A gente esqueceu aqui de converter para parâmetro. Então com o botão direito aqui, converter para parâmetro e renomeamos para normal. Agora a gente pode salvar no Material Master e quando a gente volta aqui no material instanciado, olha só. Então vamos aplicar a textura de normal aqui. Então vamos configurar o nosso material de grama agora, né? Então posso deixar um pouco maior a textura para ficar menos repetitiva. Então vou diminuir os valores do tiling. Então 0.2 vou deixar aqui. A gente já tem uma grama ali. Se eu quiser que ela fique mais verde, então aqui na dessaturação, se eu colocar o valor de 0.5, ele vai dessaturar, ele vai tirar a cor. E se eu pôr menos 0.5, ele vai dar a cor. Então se eu deixar o valor de 1, ele vai ficar zero cor. Olha só, ficou até cinza. E se eu deixar menos 1, ele vai ficar bem verde. Então pro padrão é 0. Eu vou dar só um pouquinho de cor aqui, eu vou deixar menos 0.2. Então a gente já tem uma corzinha aqui, ó, já ficou bem legal. Intensidade. Então, se eu quiser mais claro, olha só, posso deixar até mais clara e voltar a saturação aqui para o menos 0.1. Então é tudo um ajuste no olho mesmo, tá? Eu vou deixar aqui 1.5 na minha grama. Beleza. A intensidade do roughness está legal. Se eu deixar o valor de 0 e 1, 2. O que acontece? Por que a gente usou um valor de roughness 1 e aqui na calçada a gente usou um valor de roughness de 20? É porque aqui no nosso material da grama, ele vem uma textura branca por roughness. E aqui na nossa calçada, a gente vê um material preto, uma textura preta. Então, o que aconteceu? Às vezes essa textura de roughness vem invertida, dependendo do site que a gente compra. É sempre interessante ela estar branca. Então, o que a gente vai fazer aqui para até consertar na calçada? Eu vou duplicar essa textura lá no material da nossa calçada. E vou dar 2 cliques nela. E aqui, na textura que eu dupliquei, eu vou vir aqui nesses 2 parâmetros, curva de brilho e brilho. Vou reduzir esse valor aqui, ó. Vou deixar 0,2 na curva de brilho. E agora a gente vai pegar o nosso material da calçada e aqui na textura de rugosidade a gente vai pôr essa que a gente acabou de duplicar. Olha só pelo nome, ó. Final gloss, então é essa. Vamos aplicar aqui. Agora ficou um pouco mais correto. A gente não vai precisar usar esse valor de roughness em 20. Ó, se eu colocar em 1, já vai ficar parecido com o da grama. Então vou colocar aqui 0.5 ou 0.2. Ó, já tá bem polido. Então 0.6. Opa. Na verdade aqui é intensidade, né? 0.5. Já ficou bem interessante. Ficou tão diferente o reflexo, né? Então a gente tem esse controle por aqui pelos parâmetros, tá? De intensidade. Então ficou bem legal. Então, sempre tomar cuidado com a textura do reflexo aqui para ver uma textura mais branca. Mas se não vir também dá para arrumar aqui no Unreal. Beleza, a gente já tem aqui o material da calçada, o material da grama. Então vamos fazer agora o material do asfalto. Então vou salvar aqui o meu projeto e vamos lá onde estão nossos materiais. Então vou clicar com o botão direito,
e nomear para material instanciado asfalto. E vou aplicar aqui no nosso cena e dar 2 cliques. E agora eu tenho que trazer minhas texturas do asfalto. Asfalto. Então, beleza. Aqui tem várias texturas, né? Vou pegar aqui a cor, o brilho e a normal. E vamos substituir aqui os valores, ó. Cor, substituo aqui na textura de cor. Aqui é o brilho, eu substituo aqui no brilho. E o normal, aqui no normal. Aqui vai ser o mesmo caso, né? Na intensidade da rugosidade, ó, vou ter que usar valores maiores, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar essa textura e deixar o brilho aqui 0.2, 0.3, na curva de brilho, tá? E aqui agora no nosso reflexo, na intensidade da rugosidade, a gente pode voltar aqui para o valor de 1.5. Fica mais interessante. Mas vamos configurar essa textura primeiro, né? Então aqui no tamanho, ó, pode ser que a gente precise deixar maior para encaixar bem nossa textura. Eu vou colocar aqui o valor de 2. Ó, ficou muito pequeno, já está repetitivo. Então vamos deixar aqui 1.5. E como que eu movo aqui, eu quero que ela comece mais para a esquerda. Então a gente tem aqui o offset, que é o deslocamento. Ó. Então eu consigo ter esse controle também. Bem legal. Ó, aqui ficou muito bom. Ele pegou certinho o padrão da textura. Então agora a gente pode dar um pouquinho de cor, de intensidade. Ó, tá muito escuro. Vou colocar o valor de 2. Até de 3, né? Vou deixar aqui 2.5. Então ficou bem interessante nosso asfalto. E no normal, ó, vou colocar o valor de 5. Ó, parece que ficou inverso também, né? Vamos pôr menos 5. Ó, ficou bem melhor, menos 5. Então ele tá sendo negativo, tá? Tem que tomar cuidado. Não, gostei bastante desse material de asfalto, viu? Talvez ele esteja um pouco reflexivo, né? Mas a gente pode vir aqui na intensidade do roughness, ó, colocar o valor de 1.6, 2. Já fica legal. Beleza, então nosso material aqui tá ok, do asfalto. Talvez eu vou deixar aqui até no 3 para dar mais vida. A intensidade da cor. E beleza. Aqui no meio fio, eu acho que eu vou usar mesmo a que veio do SketchUp, tá? Vamos manter com padrão essa aqui mesmo. Achei legal, não quero mexer não. Vamos deixar aí, ó. Vamos ver o que mais tem de texturas aqui. A madeira. Mesma coisa. Vamos criar uma pasta aqui. A madeira e vamos trazer as texturas. Ó, tô com essas 3 madeiras, né? Essas 3 texturas. Então vou jogar aqui na pasta. Vamos lá no nosso material, criar um material para nossa madeira. Botão direito, material instanciado, madeira. Vamos aplicar aqui no pergolato, né? E vamos substituir as texturas pelas nossas aqui. Então a cor, que a madeira que é essa. Opa. A normal. E o reflexo. Ó, vocês podem perceber que está bem diferente. Está muito pequeno, né? Então vamos aqui no tiling, vamos colocar aqui 0.1. E ainda continua pequeno, né? Então vamos colocar 0.01. Ó, já ficou bem maior. Só que ele está no sentido contrário, né? Essa aqui tinha que estar deitado. Então a gente pode vir aqui na rotação. Olha que interessante. O valor de 0, ele está normal. Se eu quiser girar 90 graus, 0.25. Então ele varia de 0 a 1. 0, 0.25 ele gira 90. 0,5 ele gira 180 graus. 0,75 ele gira 270 graus. E 1 ele gira 360 graus, que é a mesma coisa do 0. 0 e 1, mesma coisa. Então vamos deixar girado aqui. Como eu não quero voltar lá no SketchUp para arrumar essas normais invertidas, eu posso vir aqui embaixo e aplicar aqui, ó, Two Side.
Vou deixar com o tio side para ficar certinho aqui já. Beleza. Olha só o nosso reflexo, ó. Tá bem forte, porque a nossa textura de reflexo ela tem bastante contraste. Então aqui na intensidade do roughness, a gente pode deixar aqui o valor de 0,8. Ficou bonito. 0,7, 0,9. Se eu quiser deixar essa madeira um pouco menos saturada, ó, tá muito amarela, correto? Então posso vir aqui na dessaturação e jogar aqui o valor 0,2. Vamos deixar 0,1. Ficou um pouco grande também. Vamos aumentar aqui o tiling para 0,02. Beleza. E eu posso pegar esse mesmo material e aplicar onde tem madeira. Então aqui tem madeira. Só que olha só, aqui já está ao contrário. Por quê? O mapeamento é diferente. Então a gente pode estar mexendo no mapeamento aqui no Modelar em Tools. Mas como a ideia aqui é falar sobre materiais, o que a gente pode estar fazendo? Vamos duplicar esse material e adaptar o tamanho dele aqui para essa geometria. Vai ficar muito mais fácil. E depois, quando a gente abordar aqui o Modelar em Tools, eu vou explicar como que faz por ali. Eu vou duplicar aqui o meu material, botão direito duplicar e aplicar aqui no forro. Aí ficou a madeira número 1. Vou até renomear aqui para forro. Vou saber que é do forro. E eu vou girar ela para o sentido normal e vou deixar aqui os valores de 1. Talvez ficou muito repetitivo, né? Então 0,5. Então tem a madeira aqui de baixo e a madeira aqui do meu forro. Beleza. Agora a gente tem essa madeira da parede. Então eu vou aplicar ela aqui. Ó, ficou bem interessante. Vou até manter a mesma, né? Vamos aplicar aqui no fundo também. Será que ficou muito grande? Tá legal. Acho que tá legal, né? Tá legal. Beleza. Então a gente já tem a madeira. Aqui eu vou esticar um pouco o material. Ela ficou boa assim, mas aqui de lado ela repetiu. Então só no eixo X eu estiquei ela. Então já temos o material do asfalto, da calçada, da madeira. Então tá faltando aqui esse mármore e o piso. Então vamos lá. Vou salvar o nosso projeto e vamos trazer aqui a textura do mármore. Vou criar uma pasta e vamos trazer essa textura. Então o mármore vai ter só a textura de cor. Então vou lá no nosso material. Criar um material instanciado e renomear. E vamos aplicar ele aqui nessa parede. E nesse material a gente vai trocar só a textura. Opa. Vamos pegar nossa textura de mármore. E vamos aplicar só a textura de mármore. Só no Base Color. O restante a gente deixa. Só que ficou muito repetitivo, correto? Vamos deixar aqui no tiling. Vamos deixar aqui o tiling de 0.1. 0.01, né? Ó, ficou bem legal. Só que ele ficou muito claro, né? Vamos deixar um pouco mais preto. Então aqui na intensidade da cor a gente pode deixar o valor de 1, 0.5. Beleza. E vamos deixar ele mais reflexivo, né? Então aqui no Roughness a gente pode deixar o valor 0.05. Ficar bem polido mesmo. Bem polido. Talvez um pouco menos, né? 0.1. Beleza. E para finalizar aqui o nosso material do piso. Então vamos lá no nosso material. Vou vir aqui no material, criar material estaciado e vai ser o nosso piso. Mesma coisa, vamos trazer as texturas. Piso. Criar uma nova pasta para piso. E vamos trazer aqui as 3 texturas, a cor, o reflexo e o relevo normal.
E agora a gente substitui aqui no nosso material. Basic Color é a cor. O Reflex aqui no Roughness. E o normal, que é essa azulzinha aqui no normal. Beleza. Então vamos aplicar esse material aqui no nosso piso. Olha só, tá muito pequeno, né? Não tô nem enxergando direito. Então vamos colocar aqui o valor de 0.01, 0.01. Olha só, já ficou bem legal. Só que dá para deixar maior ainda. Então vamos deixar o valor de 0.075. Não, tem mais um zero aqui, ó. Vamos copiar em cima e embaixo. Eu acho que ainda dá para deixar maior. Eu vou deixar aqui 65 e aqui 65. Beleza. E agora a gente pode aplicar esse material aqui também, ó. Nosso mármore aqui também. Na verdade, eu acho que esse mármore vai vir só aqui dentro. Aqui de fora a gente pode usar... Será que é o mesmo da calçada ou a gente usa... Vamos usar um concreto aqui. Eu vou criar um material, MI, concreto. E vamos trazer as texturas. Concreto. E vamos trazer ela aqui, ó. Cor, normal, reflex. E substituímos aqui no Basic Color na cor. O azulzinho aqui na normal. E o Roughness aqui no reflex. Beleza. Agora a gente pode ir lá e pegar nosso material aqui de concreto e aplicar aqui nessa parte externa. E agora vamos resolver o tiling dela. 0.1, 0.1. Vamos diminuir um pouco mais. Ah, mas eu não quero ficar mexendo nesses valores. Olha só, fica muito desconfigurado nosso material. Então, qual que é a outra forma de resolver isso? Vamos voltar aqui para o valor de 1. Ó, tá muito pequeno. A gente nem enxerga o concreto. Então, com o plugin aqui do Modeline, se não tiver aparecendo para vocês, vocês vão vir aqui na aba Plugins, Edit, Plugins, e digitar aqui Modeline. E ativar essa opção aqui, Modeline Tools. Aí vocês vão reiniciar um Unreal e ela vai aparecer aqui para vocês. Então, aqui no Modeline Tools, vocês vão vir aqui na aba UVs, clicar na geometria, e vai vir aqui em Projects UVs. E clica nessa setinha aqui na dimensão, que ela vai voltar para 100, 100, 100. E aqui na projeção, no tipo de projeção, a gente usa Box. Beleza. E é bom ativar essa opção aqui, ó, inicialização, use previews. Para ficar salva aqui a última configuração, para quando a gente for usar em outro, ficar a mesma que está aqui. Então, agora está 100, 100, 100. Então, nosso mapeamento está 1 por 1 por 1. Vou dar um Accept. E olha só, já ficou bem melhor. E agora eu consigo vir aqui no meu concreto e jogar aqui o valor 0.35. Então, a gente consegue ver ele aqui normal e aqui também. Beleza. E vou aplicar agora o mesmo material aqui do lado. Ah, mas aqui não mudou. Mudou só nesse. Então, a gente faz o mesmo processo. Então, como eu deixei aqui ativada essa opção, ele já vai automático. Então, só clicar Project UV, Accept. Aqui também. Project UV, Accept. Então, resolvemos. Posso deixar aqui um pouco de reflexo nesse material, né? Então, aqui na intensidade do Roughness, eu vou deixar aqui 0.35. E aqui no nosso material do piso também, olha, já está com um reflexo legal. Então, agora a gente concluiu os nossos materiais de textura da rua, da calçada, do concreto, aqui do piso e da madeira. Então, com esse material aqui, a gente consegue usar ele em todos os materiais do nosso dia a dia e trocando as texturas e trabalhando de forma mais fácil e rápida, beleza?